Fala galera, salve salve, torcida tricolor ligada aqui no canal do Lessa. Bom, assunto Daniel Alves. Eu vou tocar nessa questão apenas mais uma vez aqui no canal, porque já passado, já foi, tem que superar. A negociação, infelizmente, acabou fracassada. Havia uma expectativa muito grande que acabou não se concretizando, né, devido a esse aspecto financeiro substancial. E é justamente sobre isso que eu queria falar nesse vídeo e também projetando aqui a reformulação do elenco para a temporada 2022. Antes eu peço a vocês, por favor, quem ainda não se inscreveu aqui no canal, dê essa força, se inscreva aí que é muito importante para mim. Os números estão sumindo muito, né? A galera chegando junto, muitas visualizações e eu agradeço muito a vocês por isso, porque não faz sentido nenhum esse canal, esse trabalho, se vocês não estiverem aqui comigo. Então deixe seu like aí, seu comentário, enfim. E principalmente se inscreva aí ativando o sininho, que é muito importante para você receber as notificações e aí interagir aqui comigo. Bom, galera, para encerrar de vez esse assunto Daniel Alves, porque eu sei que vocês também devem estar de saco cheio. Então é o seguinte, o que eu penso é que no fim das contas, hoje com a cabeça um pouco mais fria, né, refletindo sobre tudo que aconteceu ontem, eu penso que no fim das contas foi uma negociação que não terminou mal. Ela terminou bem para todos os lados. E eu falo isso porque, antes que você pense, eu não vou ser hipócrita, tá? Eu disse aqui antes que dentro de um limite financeiro, dentro de um teto em que o clube realmente pudesse pagar e honrar sem colocar as finanças em risco, ainda mais do que já estão, né? Eu disse que seria uma contratação de impacto, que eu acho que traria benefícios para o clube, iria sem dúvida nenhuma atrair muito holofote, quem sabe até patrocinadores, quem sabe, né? Eu falei sobre isso, eu não achava um absurdo o que o Fluminense estava fazendo, né? Isso principalmente antes de saber que a oferta ultrapassou a última, né? Ultrapassou 700 mil reais. E o Daniel Alves pediu R$ 1 milhão. Um jogador de 38 anos que parece pensar que ainda está no auge da carreira, né? Ele ainda, aparentemente, se acha muito superior aos outros. Como de fato, tecnicamente, ele ainda é melhor que a maioria. Mas eu acho que faltou ao Daniel Alves um mínimo de senso para analisar todo o cenário, todo o contexto. E aí, claro, né, é um problema dele e é direito dele pedir até R$ 2 milhões de salário se ele achar que deve. Mas a gente aqui está do outro lado da situação. Então, olhando aqui de fora, é simplesmente absurdo e ainda bem que a diretoria do Fluminense não comprou essa loucura, porque às vezes no desespero, a gente sabe como funcionam as coisas aqui no Brasil, para não passar uma vergonha, né, vai lá e entuba um negócio desse. Que foi mais ou menos o que o São Paulo fez, só que pior. Só para trazer aqui para vocês uma perspectiva, para a gente ter um pouco mais de embasamento. Agora pela manhã, eu conversei com algumas pessoas e saí, né, apurando mais ou menos, né, principalmente os jogadores que chegaram agora, vindos da Europa, vindos do exterior, futebol chinês, enfim, jogadores caros. E só para vocês terem uma noção, são pouquíssimos jogadores que chegaram, inclusive da Europa agora, que vão ganhar um salário desse de R$ 1 milhão. Estou falando de salário, tá? Sem contar bonificações. Por exemplo, o Hulk, hoje é um dos melhores jogadores que estão atuando aqui no futebol brasileiro, certo? É um destaque do Atlético Mineiro, o melhor jogador do Atlético. O Hulk vem, o teto de salário no Atlético, pelo que me passaram, é o de R$ 800 mil. O Hulk fazendo a diferença, jogando o que está jogando, não ganha R$ 1 milhão de salário. Só que tem premiações, tem luvas, e aí ele vai alcançar esse valor. Mas não estamos falando aqui de salário. O Davi Luiz veio para o Flamengo ganhando abaixo disso. Talvez com as luvas, premiações e tal, vá chegar a isso também. Mas não. O Andrés Pereira, né? Jogador que até pouco tempo estava. Até pouco tempo não, ele pertencia ao Manchester. Fez a pré-temporada com o Manchester United. Ele veio ganhando abaixo disso. No Palmeiras, eu acho que só o Dudu, pelo que me disseram, só o Dudu ganha esse valor.
Mas o Dudu já tinha um salário altíssimo, né? Ele foi lá para os Emirados, voltou. Então o salário dele já era muito alto. E já era um jogador do clube, do Palmeiras também. E o Lucas Lima, que é uma aberração da natureza, né? Que chega a esse teto aí. Mas o Lucas Lima, enfim, é o Lucas Lima. Então, assim, e agora tem o Corinthians, o William veio da Inglaterra, que vai atingir esse patamar. Mas olha, só para vocês terem uma noção, olha a idade desses jogadores e o nível que eles estão hoje. E aí é só para a gente ter uma diferença e para fazer um comparativo com uma comparação e ter a certeza de que pagar 750 mil reais para o Daniel Alves hoje já seria uma loucura. Já seria um valor muito alto para os padrões do futebol brasileiro e ainda mais para o Fluminense. Claro, tinha aquela questão, né? O Nenê foi embora, e aí você ao final da temporada fazendo essa reformulação, você poderia fazer essa composição e aí dentro dessa lógica conseguir pagar o salário, conseguir honrar esse compromisso, né? Era possível, né? Eu falei isso ontem também, não era nenhuma parada megalomaníaca. Mas só que tem uma diferença, gente, e é aí que eu entro no outro assunto com vocês, que é a questão do planejamento dos reforços para o ano que vem. Tem uma diferença que é o seguinte, o Daniel Alves ia receber isso agora, caso ele tivesse aceito, sem ter nenhuma garantia de que o Fluminense estaria na Libertadores no ano que vem. E aí é a grande diferença. Se o Daniel Alves chega com um salário nesse patamar e o Fluminense não vai para a Libertadores no ano que vem, o clube iria ficar muito mais limitado a buscar outros reforços para a temporada. Isso é um fato. Porque é o que eu venho falando para vocês. Né? Para ano que vem, para elenco, para formação de elenco, tudo vai depender da classificação ou não para a Libertadores. Sul-Americano é uma coisa, Libertadores é outra. Então, assim, é claro que é bom saber que tem esse dinheiro para investir em jogadores, mas essa história de que vai pegar esse dinheiro e vai automaticamente levar ele e investir em outros jogadores, não é bem assim. Não é bem assim porque depende dessa questão da Libertadores. O Daniel Alves não veio? Ok. Agora, o próximo passo ou os próximos passos serão determinados pelo que vai acontecer dentro do Campeonato Brasileiro. Não é uma coisa automática. É claro que, como eu disse, ao final do ano, tem jogadores aí encerrando o contrato. Egídio, Hudson, Wellington, mas quem? Tem João Lopes, Bobadilha, Abel Hernandes. Talvez o Bobadilha é hoje o que tenha mais chance de continuar. Então esses jogadores vão abrir espaço na folha sim. Vai ter como fazer mais flexibilidade para poder buscar outros jogadores e investir esse dinheiro. Mas o nível de qualidade, o nível técnico desses atletas que possivelmente vão chegar, depende muito dessa questão da Libertadores. Então, assim, a questão Daniel Alves, ela era um risco maior porque não havia essa garantia. Não havia essa garantia de que o clube iria ter um poder de investimento maior na temporada que vem. E aí você ia firmar um contrato de 2 anos com esse jogador que não está dando o retorno técnico que muitos esperavam que ele fosse dar. Ele não faz a diferença técnica em campo, né? A ponto de você pegar, toma aqui 750 mil na sua mão e mais premiação, como o Hulk faz, né? Como o William deve fazer no Corinthians, como o Gabigol faz no Flamengo, como o Arrascaeta está pleiteando já há muito tempo um aumento salarial e não conseguiu até hoje. E olha a diferença que faz o Arrascaeta, né? Talvez o jogador mais técnico que a gente tenha atuando aqui no futebol brasileiro há algum tempo. Então, só para a gente ter uma noção de que, enfim, não deu certo, eu acho que tinha prós e contras, eu acho que se fosse dentro daquela proposta inicial seria bem-vindo, eu acho que iria agregar uma forma como um todo, mas nesse nível, se a gente olhar para os lados, a gente vê que, no fim das contas, acabou sendo bom para o Fluminense. E outra coisa, ia vir ganhando muito mais que o Fred, que é o ídolo, que é um jogador consagrado no clube, né?
e fazendo gol e dando retorno ainda dentro de campo, retorno técnico, retorno de liderança. O Daniel Alves é um jogador que não tem identificação com o Fluminense, nenhuma. Se fosse um Marcelo da vida, por exemplo, eu acho que essa proposta teria sido suficiente, porque o cara vem também pelo sentimento. Então, eu acho que no fim das contas, fica bom para todo mundo. E aí, eu estou dizendo para vocês, contratações, reformulação do elenco para 2022, Libertadores vai ser determinante, né? Vai definir o quanto o Fluminense vai poder investir e o nível desses jogadores que vão chegar aí. Vamos aguardar para ver ao término dessa temporada quem vai ficar e quem vai sair, para aí sim a gente ter uma noção melhor de como o Fluminense vai poder se comportar dentro desse mercado visando a próxima temporada. Valeu, galera? Ó, por favor, mais uma vez eu peço aí, deixa o seu like, faça sua inscrição aqui no canal, que é muito importante para mim, conto sempre com a participação de vocês. Mais tarde eu volto com outro vídeo para falar já do possível time para o jogo contra o Bragantino. Tem novidades aí em relação a patrocínio também, eu vou trazer aqui para vocês. Valeu? Até a próxima!